Olá novamente. Hoje eu quero dar uma dica aí para quem perdeu a instalação do Windows, certo? E tá explicando aí como é que o pessoal pode fazer para poder conseguir recuperar a instalação. O meu computador esses dias travou tudo, travou o Windows 10, travou o Windows 7 e bloqueou um HD meu, do qual eu não consegui acesso nenhum. Então, com muito custo, muito trabalho, eu consegui recuperar esse HD aqui, ó. E nesse HD eu tenho a instalação do Windows 7 e nesse HD a instalação do Windows 10. E eu estava gravando um CD e de repente travou tudo, não gravava nada. E não fechava aplicativo, fiz de tudo. Fui no gerenciador de dispositivos, de gerenciador de tarefas, mandei fechar, mandei desligar e nada desligava. Aí o que eu fiz? Eu fiz o seguinte: mandei desligar a máquina, desliguei a máquina e mandei ligar. O meu Windows 10 já não inicializava, começou a fazer reparo e pedir acesso ao disco. Mandei entrar pelo Windows 7, também não entrava, ficava reiniciando e travando. Aí que eu fiz, com muito custo, eu deixei o Windows 10 ficar reiniciando sozinho, certo? E quando ele reinicia, que a placa-mãe reinicia, você tem uma tecla que você aperta chamada F8, que é para entrar nas opções avançadas do Windows 10 para recuperação. Então o que eu fiz? Eu entrei no Windows 10, nas opções avançadas, certo? Que aí aparece uma telinha aqui, ó, restaurar o PC e opções avançadas. Eu cliquei nas opções avançadas, onde aparece esse prompt de comando. Abri o prompt de comando e dei o comando check disk, né? No caso aqui eu abri o prompt de comando pelas opções de recuperação do Windows. Assim que o prompt de comando abriu, eu digitei o comando check disk, que muita gente deve conhecer, que seria chkdsk. Aí eu digito a letra a qual eu preciso verificar, que no caso aqui é o C2 pontos e o D2 pontos. Dou um espaço, aperto barra R, espaço barra F. E com isso ele vai fazer, aperto Enter, ele vai fazer a verificação do disco. Depois dele ter feito a recuperação do disco, feito o check disk, tanto da letra C quanto da letra D, ele ainda não inicializava. O que eu fiz? Eu entrei novamente no modo de recuperação e digitei no prompt de comando novamente boot rec.ez e apertei Enter. Ele entra no sistema de recuperação de boot. Eu não sei porque que ele não deu. Eu não entrei no disco, né? No caso aqui eu teria que digitar CD C2 pontos. Ele entra no C2 pontos. Aí eu digito boot rec.ez. Ele não vai reconhecer porque não faz parte do meu sistema aqui. Ele só entra nas opções avançadas. Aí você pode abrir o boot rec. Depois que o boot rec abriu, você vai digitar o seguinte comando: boot rec.ez espaço barra fix boot
seria o primeiro comando. Ele vai dar lá operação concluída com sucesso, com êxito. Aí você vai digitar um novo comando, que é o bootrec.exe fix mbr. O que ele vai fazer com isso? Quando ele corrigir o boot e corrigir o mbr, ele vai estar recuperando o sistema que faz o seu Windows inicializar. Tanto no caso do boot, ele vai recuperar a inicialização, e no caso do fixmbr, ele vai criar um novo arquivo de identificação da sua partição. Só que tinha um porém: o meu Windows 10 ele estava com um disco em modo RAW. O que é modo RAW? Modo RAW é quando ele perde a partição. Perdendo a partição, nenhum sistema operacional tem acesso a essa partição. Então o que eu fiz? Eu reiniciei de novo pelo Windows e mandei fazer um novo check disk. Aí o Windows 10, eu deixei apenas o HD do Windows 10 fazendo check disk. Ele voltou. Assim que o disco do Windows 10 voltou, eu fui para o disco do Windows 7. Fiz o mesmo procedimento. Entrei em modo seguro, digitei os comandos necessários para a recuperação da minha instalação de sistema. Só que esse HD que eu mostrei no começo, de 750 GB, não acessava. Ele não estava em modo RAW, ou seja, a partição estava intacta, mas eu não tinha permissão. Como por exemplo aqui, eu ainda tenho arquivos aqui que estão sem permissões de acesso. Ele diz que eu não tenho permissão. Aí que eu tenho que fazer? Clicar em continuar. Mas eu não tinha permissão de acesso ao disco. Quando eu clicava para abrir o disco, ele dava acesso negado. Então o que eu fiz? Eu tenho um disco aqui que eu uso normalmente para recuperação de sistema operacional, que é o disquinho do Hirens Boot CD. Muita gente deve conhecer. Baixei o Hirens, entrei pelo mini sistema PE que tem dentro dele, que é um sistema bootável pelo CD, e tem uma opção no Hirens, normalmente chamado de você pode baixar direto do site do Hirens Boot para poder estar fazendo essa verificação, certo? Para usar isso para corrigir sistema, para corrigir HD, corrigir uma série de outras coisas. Tem um monte de ferramenta para quem trabalha com manutenção de computadores. Então é uma ferramenta ótima para ser usado. E eu até falo, se você tiver condições de doar alguma coisa para esse povo, porque esse povo é muito, muito legal. Eles trabalham bem, eles têm um sistema de recuperação muito avançado, certo? Depois que eu entrei no CD do Hirens, eu fui abrir o Explorer do Hirens. Ele aparece normalmente como um Explorer comum do Windows, e cliquei com o botão direito. Quando você clica com o botão direito, aparece a opção Reset, Reset NTFS Permissions, e Reset Unlock os arquivos, para desbloquear os arquivos. Você clica, aí você clica nessa opção Reset, que seria Reset NTFS Permissions, que seria as permissões de leitura do HD. Eu fiz isso, mas tinha arquivo corrompido dentro do HD. Então o que ele fez? Ele resetou as permissões de acesso ao disco, mas não permitiu o acesso total aos arquivos, mas desbloqueou o meu HD. Então agora o que eu preciso fazer é só o seguinte: depois de o HD desbloqueado, eu entro e faço o que é necessário. No caso aqui ele está pedindo permissão para acessar a pasta. Eu cliquei em continuar. Ele vai me dar a opção de
acesso. Se porventura ele não der, você vem nas propriedades do disco, você vai até a aba segurança, você vai em avançadas, clica nessa caixinha aqui. Se não aparecer o usuário aqui, no caso aqui eu pus todos, quer dizer que está com acesso livre para todo mundo que tem acesso ao meu sistema operacional, certo? Se não tiver, você vai vir aqui, adicionar, certo? Aqui não apareceu, certo? Aí no caso eu venho aqui auditoria, continuar, aí vem aqui salvar alterações, né? Depois que salvar alterações, o que você vai fazer? Você vai pesquisar pelo usuário, vem aqui ó, locais, ou vem em avançado e localizar agora. Aí você acha o seu usuário, no caso aqui o meu usuário é user, certo? Mas você pode escolher o todos também, o administrador, você escolhe. Você seleciona o usuário, certo? No caso aqui user, ok. Ele apareceu aqui ó, como selecionado, ok, certo? E põe aqui ó, exibir acesso efetivo, certo? Como ele já é dono do arquivo, então não vai precisar. Aí você clica em aplicar, ele vai aplicar as permissões de acesso e vai desbloquear o seu HD ou o arquivo que você está querendo, certo? Se porventura o seu HD está com problema ou caiu, bateu um HD de notebook, eu recomendo você substituir o HD. E antes disso você fazer um backup, salvar todos os seus arquivos, porque existem várias formas de corromper o sistema operacional. Uma, por vírus. 2, por erro de gravação em disco. 3, porque as atualizações corromperam a instalação. 4, o HD já é muito velho ou está com problema físico, problema elétrico ou alguma coisa do tipo. 5, o HD sofreu algum tipo de pancada ou choque, no qual ele danifica as agulhas. No caso de um HD é rígido desses comuns que tem por aí. Se for um SSD, eu recomendo fazer o backup imediatamente, porque o SSD ele não possui estrutura mecânica, é tudo eletrônico e digital. Então faz o backup, substitui o HD para evitar problemas futuros. E uma outra opção também é a pessoa invadir o seu equipamento. O que acontece? Ele invade, criptografa ou tira as permissões de acesso para que você não consiga acessar os arquivos que você precisa, certo? Aí ó, no caso aqui o HD está desbloqueado, tanto esse que é o do Windows 7 e esse que é o do meu sistema operacional, certo? Depois de desbloqueado ou corrigido o seu sistema, manda fazer um check disk de novo, manda desfragmentar, otimizar ou qualquer coisa do gênero. E no caso do HD, se for muito antigo, não esquece, faz um backup, certo? Então é isso. Eu acho que quem entende um pouquinho de informática não vai ter muita dificuldade para poder conseguir fazer isso não. Relembrando que o seu sistema não inicializa, você vai entrar, ligar o computador apertando F8 até aparecer essas opções aqui, ó. Você vai apertar F8 e deixar ele inicializar, certo? Como eu sou meio paranoia com isso, eu aperto o F8 umas 5, 6 vezes, mas você pode apertar menos que isso. Então você vai escolher opções avançadas, aí tem a opção restauração do sistema, que também costuma corrigir, recuperação da imagem, isso se você tiver feito uma cópia de imagem do seu sistema operacional, certo? Que eu acho que não é muito funcional, porque dia a dia vai modificando o sistema, a não ser que você tenha um sistema já instalado, configurado para ser acessado futuramente de uma forma crua. Então você pode usar essa recuperação de imagem. E uma outra opção é o prompt de comando, usando os comandos que eu já ensinei no início.
Motor Roku tá bem difícil de falar. Ou então vem nas configurações de inicialização. No caso do prompt de comando, aqueles comandos que eu passei anteriormente, que seria o boot rec, certo? E o check disk, no caso. Check disk você faria dessa forma: check disk, a letra que você precisa, /F/R. E aperta Enter, ele vai fazer a verificação. Se porventura ele não fizer a verificação, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai pedir uma confirmação de verificação. Aí você clica em Yes, né, no caso Y, ou N, que é não, para fazer a verificação. Mas eu recomendo, se porventura pedir agendamento, você reiniciar a máquina e tentar fazer o check disk de novo, sem a necessidade de reinício. Feito isso, é só entrar no sistema operacional de novo e se divertir. É isso aí. Eu acho que eu tentei o máximo, né, ser o mais lúdico, lúcido possível para que vocês entendam. Quem é leigo talvez vai dar uma apanhadinha, agora quem conhece e entende um pouquinho de informática, acho que vai conseguir se virar bem. E eu estou usando como música de fundo aqui um canal No Copyright Sounds, que são músicas gratuitas que a gente pode usar como música de fundo para os nossos vídeos ou coisas do gênero, entendeu? São músicas sem direito autoral e dá para trabalhar bem legal. Voltando ao site do Hearings, aqui você tem as tá vendo isso aqui, ó? Esse Windows que aparece na foto aqui, ele não é o Windows verdadeiro, ele seria um Windows que roda a partir do CD. E dentro dele tem várias ferramentas, né? Eu até tenho ele aqui já aberto, e essas ferramentas, dependendo do sistema operacional, você consegue usar ela sem ser pelo CD. Você clica em Download, que aí no caso você tem as versões, né, disponíveis. Eu pessoalmente costumo usar o 10.0, o 15.2, o 16.2 e agora esse último que saiu, que tem ferramentas novas, certo? É só clicar aqui, ó, ele já vai estar baixando. Aí dentro dele você tem uma série de aplicativos de diagnóstico, de recuperação, entendeu? Olha aqui, ó, você tem aplicativo para reconstruir sistema, para recuperar arquivos. Se porventura, é isso que eu tinha que ter falado um pouco antes, se porventura o seu HD estiver completamente corrompido em RAW e não abre de jeito nenhum, você pode estar colocando um segundo HD de backup no seu computador e usando esses arquivos aqui, ó, que no caso seria o LazySoft, Purandata, o Recuva, entendeu? São aplicativos que ajudam a recuperar pastas e arquivos apagados ou corrompidos do sistema. No caso de arquivos de vídeo, você tem que ter plena certeza de que não vai ter nenhum tipo de problema, entendeu? E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode me chamar no Skype, pode chamar aí no Hangouts, que eu tô pronto para responder, certinho? E desculpa aí a voz rouca, que normal, começo de inverno trava tudo. Obrigadão, até mais.